Os Simpsons é a série animada de televisão mais famosa do mundo inteiro, que faz críticas sociais e políticas, paródias da cultura pop e comentários sobre a condição humana. A série usa um estilo de animação característico, com personagens de pele amarela e um design bem mais simples do que a maioria dos desenhos animados. Mas não é somente pelo humor e pelas piadas com a sociedade e a cultura americana que os Simpsons conquistaram milhões de fãs e um grande reconhecimento pelo mundo, mas também por algo muito intrigante. Esse desenho costuma exibir em muitos episódios situações que acabaram acontecendo mais tarde na vida real, deixando os telespectadores impressionados e até assustados ao perceberem as semelhanças. Isso fez com que os Simpsons ganhasse a fama de prever o futuro. E será que existe algum poder oculto por trás desse programa? Para você ter ideia, em 35 anos no ar, os Simpsons já fizeram dezenas de supostas previsões precisas, incluindo os resultados do Super Bowl, que é a final do Campeonato Nacional de Futebol Americano, por 4 anos consecutivos, entre os anos de 1992 e 1995. Eles também previram um escândalo de corrupção na FIFA, que é a federação que comanda o futebol no mundo, um escândalo do uso irregular de carne de cavalo em alimentos na Europa, o surgimento do coronavírus, a criação do que a ciência batizou de a equação da partícula de Deus, o ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova York e até o lançamento da nota de R$200 em um episódio em que os Homer e a família vêm visitar o Brasil. E agora tem viralizado na internet novas profecias que os Simpsons teriam feito para o mundo a partir de 2024, sendo que muitas delas, inclusive, já estariam acontecendo ou estão prestes a acontecer. E é exatamente sobre este assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Primeiro eu vou te mostrar quais são as 7 principais profecias dos Simpsons para este ano de 2024. Depois eu quero refletir com você, baseado na palavra de Deus, se é realmente possível que um desenho animado ou alguém tenha o poder de prever o futuro. E se realmente tiver alguma interferência maligna nessa série, será que Satanás seria capaz de apontar para os criadores de Simpsons o que eles deveriam revelar nos episódios? Mas antes de começar, eu só peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero trazer conteúdos novos para você, sempre baseados na palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos começar pelas principais profecias que os Simpsons fizeram, e a primeira delas é Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Como você deve saber, Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos entre os anos de 2017 e 2021. Só que ele acabou perdendo a reeleição para Joe Biden. Acontece que no final de 2024 acontecerão novas eleições presidenciais norte-americanas e Trump aparece nas pesquisas eleitorais como o grande favorito a vencer a disputa. E se depender das previsões dos Simpsons, é isso que vai acontecer. Em um episódio exibido em 2015, chamado Bart no Futuro, mostra um cartaz onde pode-se ver escrito Trump 2024. Logo que o ex-presidente anunciou a sua candidatura, um profissional que trabalhou na produção da série resgatou a imagem e compartilhou nas redes sociais, que acabou viralizando pelo mundo. A segunda previsão, o domínio das inteligências artificiais. Essa é uma previsão que, ao que tudo indica, estará mais próxima de se concretizar a partir deste ano. No episódio Meu Amigo Robô, de 2012, é mostrada uma visão sombria em relação à inteligência artificial que naquela época quase nem existia. Na história, todos os funcionários da usina nuclear onde Homer trabalha são substituídos por robôs e o pai de família Simpson é o único que permanece para cuidar dos trabalhadores máquinas. Por causa disso, a taxa de desemprego na cidade de Springfield, onde passa a série, chega a 99%. Na época em que foi lançado, o episódio parecia um absurdo, mas anos depois, parece que as coisas estão ficando cada vez mais realistas. Em 2024, modelos de inteligência artificial como o ChatGPT, por exemplo, já ameaçam inúmeros empregos pelo mundo. Algumas empresas já estão demitindo editores e centros de atendimento ao começarem a usar a tecnologia para reduzir os seus custos com funcionários. O banco de investimentos dos Estados Unidos, Goldman Sachs, acredita que a partir deste ano, mais de 300 milhões de vagas de emprego em todo o planeta comecem a deixar de existir por causa desses robôs. A terceira previsão, o início da colonização de Marte. A próxima previsão dos Simpsons da lista é o episódio Os Marcianos e foi transmitido pela primeira vez em 2011.
Nele, Lisa se inscreve em um programa de missões a Marte, no qual planeja voar para o planeta vermelho em uma espaçonave daqui a 10 anos para viver lá. Na verdade, a série sugere que os Simpsons se mudem de planeta em 2025, mas nós sabemos que essa previsão, no momento, não deve se cumprir no prazo que eles gostariam. Porém, nós também sabemos que o bilionário Elon Musk tem investido muito dinheiro na SpaceX, sua empresa voltada para a construção de foguetes espaciais, com um dos objetivos chegar a Marte em uma missão com astronautas. Inclusive, a SpaceX já está trabalhando neste projeto neste ano, porque Elon Musk tem planos de um dia levar pessoas comuns em uma nave espacial gigantesca chamada Starship para fazer turismo no planeta vermelho. A quarta previsão: o desejo da Rússia de voltar a ser a União Soviética. Que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, todos nós já sabemos. Isso acontece desde 2022. Mas segundo os Simpsons, em um episódio que foi ao ar nos anos 2000, os russos querem ir além de recuperar o território ucraniano. De acordo com a série, o desejo deles é ter de volta toda a sua força do passado e reconquistar as outras partes da antiga União Soviética, que foi dissolvida no início dos anos 1990 em 14 países. Será que isso significaria que o presidente Vladimir Putin, com toda a sua fome de poder, poderia dar início ao ataque a outros países vizinhos neste ano? E não é só isso. Circula na internet uma animação criada em 2010, retratando o presidente Vladimir Putin como Mr. Burns, patrão de Homer Simpson e uma espécie de vilão da série, onde ele acaba se tornando uma espécie de faraó egípcio, mostrando que o presidente russo acabaria no poder pelo resto de sua vida, assim como acontecia no Egito antigamente. Esse vídeo, por mais que tenha sido criado no formato dos Simpsons, não foi feito pelos produtores da série original, mas por um grupo de russos insatisfeitos com seu governo. E o que chama a atenção é que, mesmo assim, ele também tem algo profético, pois Putin já era presidente, mas ainda não tinha o poder de se reeleger quantas vezes quisesse, assim como acontece nos dias de hoje. A quinta previsão: as tempestades solares. Em um episódio da 24ª temporada de Os Simpsons, chamado Homer Preparado para o Fim, os aparelhos eletrônicos da cidade de Springfield são desativados e tudo fica fora do ar depois de uma explosão no Sol que acabou gerando uma tempestade solar. Coincidência ou não, está prevista para o ano de 2024 uma das maiores tempestades solares de todos os tempos, podendo causar o que a ciência tem chamado de apocalipse da internet. É isso mesmo. Segundo esses estudiosos da NASA e de outras instituições especializadas em astronomia, esse fenômeno seria capaz de derrubar o sinal de internet na Terra e causar um grande apagão, prejudicando os sistemas de comunicação de nosso planeta. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre essa tempestade que pode acontecer neste ano e os problemas que ela pode trazer para a humanidade. Independente de os Simpsons terem previsto esse fenômeno ou não, o fato é que se a internet realmente parar, as consequências serão catastróficas para a conectividade global. Muitos sistemas e infraestruturas que dependem da internet entrariam em colapso, como as redes elétricas, os transportes, as previsões meteorológicas, as comunicações, as redes sociais e os programas de navegação como o GPS. O caos e o pânico podem se espalhar pelo mundo, pois ninguém está preparado para enfrentar um cenário apocalíptico desses. E quando eu digo ninguém, eu não estou falando apenas de nós, mas também de multinacionais, dos portos, aeroportos, polícias, forças armadas, governos e tudo mais. E o pior, nós não saberíamos se isso duraria algumas horas, dias, semanas, meses ou até mesmo anos. A sexta previsão: a passagem de um cometa próximo à Terra. Em 1995, foi ao ar o episódio Cometa Bart, onde o personagem descobre sem querer que um planeta está vindo em direção à Terra e pode destruir a cidade de Springfield. Para evitar isso, o professor Frink, o cientista da série, tem a ideia de lançar mísseis em direção ao cometa para destruí-lo antes de sua colisão com o planeta. Acontece que está previsto para passar muito próximo à Terra, em 2024, um cometa gigante que, apesar de ter o nome de 12 Pons Brooks, ficou conhecido mesmo pelo nome de Cometa do Diabo, por parecer ter 2 chifres feitos de gelo e gases. Seu tamanho é de 29 km de largura, o que equivale a 3 vezes o tamanho do Monte Everest.
Mas você não precisa se preocupar porque, segundo a NASA e outros especialistas, essa não é a primeira vez que esse cometa passa próximo à Terra e não há risco dele se chocar contra o nosso planeta, apesar da suposta previsão dos Simpsons. A sétima previsão, a Terceira Guerra Mundial. Em um episódio muito antigo, de 1987, quando os Simpsons ainda nem tinham um programa exclusivo, Homer fingiu o início da Terceira Guerra Mundial para pregar uma peça em sua família, acordando todos de madrugada e os levando para um abrigo no porão da casa, como uma espécie de bunker onde havia alimentos estocados e outras provisões. Por mais que parecesse uma piada inocente, é interessante observar como ao longo de todos esses anos, essa probabilidade de um confronto armado de grandes proporções entre as nações tem se tornado cada vez mais real à medida que o mundo avança em crises diplomáticas graves, com ameaças de lançamento de armas químicas e nucleares a qualquer momento pelas superpotências militares, colocando populações inteiras em risco. E não por acaso, muitos países têm investido muito dinheiro na construção de bunkers, que são abrigos subterrâneos para seus moradores, com alimentos suficientes para alimentar milhões de pessoas por vários anos. E diante dessas supostas previsões de Os Simpsons, eu já ouvi muitas pessoas afirmarem que os criadores da série poderiam ter feito um pacto com o diabo para que tivesse o dom de prever o futuro e assim ter o sucesso com o desenho animado. Mas sinceramente, irmãos, eu não acredito nessa teoria por algumas razões. Primeiro, porque Os Simpsons não precisa prever o futuro para fazer sucesso. A série é amada no mundo todo porque realmente ela é muito interessante. Milhões de pessoas em centenas de países amam Os Simpsons porque se trata de um desenho animado que faz críticas de uma forma muito engraçada e inteligente. E não porque supostamente acerta uma previsão ou outra sobre o que vai acontecer no futuro. Segundo, porque Satanás não é capaz de prever o futuro, muito menos oferecer esse dom a alguém. Em Jeremias 29:11, o próprio Deus diz: "Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês." Ou seja, irmãos, só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Isso se chama onisciência. O que Satanás e os seus demônios sabem muito bem é fazer profecias sobre o futuro se baseando na observação. Esses seres das trevas são, por sua natureza, extremamente inteligentes e eles podem observar as pessoas e os acontecimentos de muito perto, o que dá a eles uma ideia do que poderá acontecer daqui a algum tempo. É como alguém que olha para o céu, vê que tem algumas nuvens escuras se movimentando em uma direção e diz: amanhã vai chover. E será que isso significa que a equipe de roteiristas de Os Simpsons está cheia de pessoas influenciadas ou possuídas por demônios? Não. Elas são pessoas muito inteligentes e que trabalham muito para fazer uma série de alta qualidade. Para se ter ideia, muitas pessoas que trabalham na produção de Os Simpsons possuem formação acadêmica científica, com experiência nas áreas científica, política, esportiva, midiática, religiosa e militar. E eles estão sempre atentos aos acontecimentos do mundo. Por isso eles são capazes de escrever situações que dentre 5 ou 10 anos no futuro podem acabar acontecendo. Só que a margem de acerto deles, segundo os próprios criadores da série, é muito pequena. Acontece que as pessoas acabam focando apenas no que dá certo e ignorando as tantas outras coisas que não dão. Eu espero que tenha ficado claro para você que essas supostas previsões não passam de chutes que os produtores da série Os Simpsons acabam dando para tornar o desenho mais interessante e ainda chamar a atenção do público. E isso não significa que ela tenha algum pacto com o demônio ou que tenha algo sombrio por trás disso. Então você não precisa ficar com medo ou ansioso quando ver algum vídeo da internet sobre esse assunto. Deus já determinou as coisas que vão acontecer neste ano de 2024 e não vai ser um desenho animado, um falso profeta ou quem quer que seja que vai dizer isso a você, e sim a palavra dele. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, em vez de perder o seu tempo e a sua paz com essas coisas, se apegue ao Senhor e entregue a sua vida e o seu coração a Ele. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.